Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. O vídeo de hoje a gente vai falar da situação da SAF do Botafogo, os bastidores, a briga pelo poder e 3 novos integrantes desse imbróglio trazidos pelo Botafogo Associativo nos autos de um dos processos que rola no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é a aparição aí de 3 investidores, um da Itália, um da Grécia e o outro aqui do Brasil, interessados em fazer aportes bilionários na SAF Botafogo. Mas a SAF não é do Grupo Eagle? O John Textor não é quem vai tocar a SAF? Não vai para as Ilhas Caimã e tal? A gente já sabe de tudo isso, só que Botafogo Associativo também tem voz nessa situação toda. Caso o imbróglio não se resolva, uma terceira margem do rio pode ser a opção para a SAF do Botafogo, para não ficar num limbo onde está, por exemplo, a SAF do Vasco. E essa informação foi o blog do Diogo Dantas no jornal O Globo que trouxe, e a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha, você que curte o canal Dois Toques, a casa do futebol, e claro, curte também fazer as suas compras no site da Amazon. A gente quer oferecer uma via de mão dupla aqui para vocês. Vocês adorariam comprar na Amazon com desconto, é claro, né? Então nós temos o link da Amazon aqui na descrição desse vídeo. Você fazendo uma compra, qualquer que seja, seja de artigos esportivos, seja de qualquer outro artigo, no nosso link da Amazon que está na descrição desse vídeo, você ajuda o Dois Toques a ter essa parceria com a Amazon e futuramente a gente trazer desconto para você nas suas compras. Aí é bom demais, né? Dois Toques, pede a sua ajuda nesse momento. Se você for comprar, usa o nosso link. E futuramente a gente quer oferecer também aquele desconto maneiro para vocês nas futuras compras na Amazon. Tá certo? Dá essa moral aí. Bom, quero agradecer a audiência de vocês. Sei que é um assunto importante não só para torcedores do Botafogo, mas para torcedores do Vasco da Gama, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Quando a gente fala em SAF, né, e até clubes que porventura se tornem SAF, a gente fala muito do Palmeiras aqui no Dois Toques, que o Palmeiras é uma SAF sem ser, né? Tem gente que não sabe que o Palmeiras funciona de tal forma. Quem é dono do Palmeiras é a Crefisa. Então daqui a pouco isso vai ficar mais claro, principalmente quando a Leila Pereira sair, né? Tanto que ela sempre afirma que o Palmeiras vai precisar ser SAF. A Leila falou isso semana passada. Talvez o Palmeiras vire SAF, mas não na minha gestão. É claro, porque na gestão dela o Palmeiras é uma SAF sem ser SAF. Enfim. Futuro das SAFs no Brasil, ele se desenha de uma forma muito não pavimentada, mas de uma forma muito promissora. Existem leis ainda muito lacunosas, tanto que foi invocada uma lei das SAs para que alguns processos pudessem ser tocados para frente, porque a lei da SAF ainda tem muitos buracos, mas o caminho talvez seja esse. E o que acontece com o Vasco, o que vem acontecendo com o Botafogo, talvez seja para melhorar mesmo o que vai acontecer no futuro. Porque a situação do Vasco eu acho mais grave porque é uma intervenção jurídica do associativo na empresa. O que está acontecendo com o Botafogo é uma briga entre a própria empresa para ver quem fica com o Botafogo. Então, de certa forma, para o Botafogo, não vou dizer que é bom, porque nenhum imbróglio jurídico é bom. Mas poderia ser o contrário, né? Poderia ser a empresa, os acionistas tentando se livrar do Botafogo. Mas não, a galinha dos ovos de ouro da Eagle Football Holdings é o Botafogo. Só que o John Textor tem ainda 60% da Eagle. John Textor vem conquistando vitórias no judiciário de vários países. No Brasil, ele tem a sua proteção garantida por uma decisão da terceira vara empresarial do Rio de Janeiro. Na Flórida ele tem também proteção e no Reino Unido ele conseguiu também proteção contra a Iconic Sports, né? Então John Textor, de certa forma, vem conseguindo esse alívio jurídico para poder tocar a liderança, a gestão da holding, né?
Só que o foco do John Textor agora, e ele já havia deixado isso até claro numa entrevista que ele cedeu para mim, lá no estádio Newton Santos, quando estivemos na apresentação do treinador Davide Ancelotti, que o foco dele agora é o Botafogo. Até porque o Lyon já tem uma presidente, né, uma pessoa que toca lá, e no Botafogo é o John Textor. Só que essa briga jurídica, ela pode sim atravancar alguns investimentos. Ela pode atravancar algumas situações como a contratação do zagueiro Dantas. Por que o Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, muito promissor, tal, não veio para o Botafogo? Porque o Novo Horizontino, malandramente, olhou a situação e falou assim, não, eu tô vendo aí um imbróglio danado, não vou querer parcelado, eu quero o dinheiro todo, eu quero receber tudo. O Botafogo é caloteiro, a SAF do Botafogo é caloteira? Bom, o Santos recebeu os valores referentes ao Jair, ao John. A SAF do Botafogo é uma SAF que, desde o início, atua no limite. Ela paga, isso é comprovado. Senão o Botafogo sofreria transfer ban. Ela paga, só que ela paga no limite. No evento em que o Botafogo sofreu um transfer ban, no dia seguinte o Botafogo fez o pagamento e justificou alguma questão de datas, tal, enfim, atraso no fluxo, problemas no site, eu não lembro agora a justificativa e tal, mas o Botafogo não é uma SAF que compra e não paga. E o caso do Almada? O caso do Almada é jurídico, né? O caso do Almada é um caso que está sendo resolvido na justiça porque vai muito além do não pagar, né? Uma das franquias da MLS deve ao John Textor e o John Textor quis fazer uma composição pelo valor do Almada. Então o caso ainda está sob júdice. Mas todos os outros jogadores foram pagos. O Santos foi pago, o América Mineiro foi pago, enfim. A questão é que o Botafogo atua no limite. E isso é um modus operandi do John Textor. Isso não impede que outros jogadores chegassem ao Botafogo. Isso não impediu que o Danilo, uma das contratações, a contratação mais cara do futebol brasileiro, chegasse ao Botafogo. Isso não impediu. Jogadores que poderiam ter saído, o goleiro John, por exemplo, não deu certo no West Ham, arruma outro para mim. Tem vários outros que queriam, né? Ele ficou. Então, não há o que discutir aqui, a questão de calote e tal. O Botafogo paga as dívidas trabalhistas, tem diminuído muito a sua dívida civil, a cada ano diminui mais. E salários, premiações, tudo em dia. A grande questão é que no meio desse processo, né, no imbróglio jurídico que Igor e John Textor vivem, e o Botafogo Associativo, que também é parte do processo, isso pode afastar realmente alguns jogadores que viriam numa ocasião normal com um empréstimo, opção de compra, como foi o caso do Cris Ramos, que veio do Cádiz, da Espanha. Mas no Brasil, por exemplo, tá difícil de fazer negócio. O Botafogo não consegue trazer um zagueiro do Atlético Goianiense. O Botafogo está enrolado para trazer um zagueiro do Novo Horizontino. Porque as equipes querem cash, à vista. Tá? E o que aparenta aí a situação? Que esse imbróglio jurídico atrapalha algumas negociações, principalmente em território brasileiro. Tá? Em território brasileiro. O Botafogo Associativo, ele entrou no processo, ele foi chamado ao processo, ele entra com uma manifestação no processo, afirmando que existem 3 investidores caso esse imbróglio não se resolva. Por que ele falou que tem 3 investidores? Ele está rompendo com o John Textor? Não. O Botafogo Associativo, que tem 10% da SAF, ele fez uma carta aberta de apoio ao John Textor. Ele apoia o John Textor. O John Textor ainda tem o controle da SAF Botafogo. O John Textor ainda tem o apoio do Evangelos Marinakis para o novo grupo, para a nova rede multiclubes. Só que enquanto não há uma sentença, enquanto não há a batida do martelo, não dá para fazer nenhum movimento robusto. Não dá para fazer nenhum movimento definitivo. Então o Marinakis não vai fazer nenhum movimento de xadrez enquanto o caso não estiver resolvido. Eu ouvi de fontes muito seguras, né, meu amigo jornalista Marcelo Domingoni, de um especialista da XP Investimentos, que há uma possibilidade boa
por um acordo. Agora, um acordo entre Textor e Eagle em relação a SAF Botafogo. A grande questão é, esse acordo significaria John Textor continuando no poder, pagando um valor que viria do Marinax a Eagle, porque a SAF Botafogo vale muito mais do que o que o John Textor pagou, né? Esse acordo seria a retirada do John Textor e a venda para o grupo do Marinax, ou esse acordo seria a retirada do John Textor, a saída da Eagle e a venda para um terceiro interessado. Foi isso que a Eagle falou. A Eagle disse que tem interesse em assumir o Botafogo, a Ares Corp Management tem interesse em assumir o Botafogo, mas se o imbróglio se desenhar muito longo, sem uma perspectiva de resolução, ela toparia vender a SAF Botafogo para um terceiro elemento que não fosse John Textor, para um terceiro interessado. E aí, o Botafogo Associativo traz nos autos do processo, e o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, foi lá desvendar que esses 3 investidores que fariam robustos aportes no Botafogo, um é da Grécia, dá para imaginar quem seja. Um outro grupo é da Itália e um outro do próprio Brasil, tá? Do próprio Brasil. Então o associativo, ele apoia John Textor, mas o associativo ele defende os interesses dele também, do Botafogo. Não dá para ficar atrelado, preso eternamente à figura do investidor que está enrolado na justiça. O Botafogo precisa caminhar com as próprias pernas. O risco é exatamente acontecer o que aconteceu com o Vasco. Porque, sinceramente, o Botafogo se libertando da Eagle, o Botafogo não deixa de ser SAF. O Botafogo recebendo o que tem a receber de direito da Eagle, do Lyon, a justiça batendo martelo, porque é uma dívida confessa, tá? Existe a dívida, é uma dívida auditada. O Botafogo tem esses valores a receber depois que o Caixa Único foi desmembrado. O Botafogo recebendo esses valores, eu ouvi uma vez o ex-presidente do Botafogo, Durcésio Mello, dizer que do jeito que John Textor deixou o caixa do Botafogo, do jeito que as dívidas foram equacionadas, dívidas trabalhistas e dívidas cíveis, qualquer um poderia administrar o Botafogo. Esse aí é o receio. Porque no Vasco houve essa crença de que não, o associativo, o Pedrinho pode comandar o Vasco. É melhor o associativo comandar o Vasco do que qualquer outro movimento. Há uma dificuldade de se vender a SAF do Vasco. Será que o associativo quer largar o osso mesmo com toda essa crise? É um mistério, é um mistério. E o medo é, o Botafogo hoje, a gente viu o balanço do Botafogo, que tem vários problemas, mas tem um valor a ser recebido ali. Tem um valor a ser recebido, é um valor grande. Recebidos esses valores, o fluxo de caixa muda completamente. E aí, com uma previsão de mais de 1 bilhão de receita em 2025, volta todo mundo a crescer o olho. Então, o medo do torcedor do Botafogo é a SAF cair nas mãos de quem não tem que cair, que é exatamente de alguns amadores do associativo. Não, mas o associativo está dizendo que tem 3 investidores e tal. Ok, se vender, ótimo. Se realmente vender para um desses grupos, a SAF Botafogo está segura. Porque a tendência, né, pelo menos o que o Botafogo falou no processo, não é de investimentos para resultados em curto prazo. Qual foi a vantagem com o John Textor? Curto prazo, curtíssimo prazo esportivo. O Botafogo ganhou em 3 anos um Brasileiro e uma Libertadores. Não havia perspectiva de ganhar nada disso antes da SAF. Segundo o Botafogo, esses investidores trariam aportes robustos visando médio e longo prazo. Então não seriam investimentos que colocariam o Botafogo brigando favorito aí por Libertadores e tal. Poderia, claro, do jeito que as coisas vão, né? O Botafogo está lá em cima, disputando e tal.
mas não seria assim, traz um Danilo agora, 140 milhões, traz um Luiz Henrique, pega o Almada. Esses movimentos mais arrojados dificilmente acontecerão com esses novos investidores, mesmo que seja esse investidor grego, tá? O Evangelos Marinakis, que também é muito competitivo, que gosta de ganhar e veria no Botafogo uma possibilidade mais fácil, mais simples, tendo em vista a moeda, tá? Então, os euros que ele movimenta, as libras que ele movimenta, aqui seriam muito mais valorizadas, né? Enfim, então a situação da SAF Botafogo é uma situação que, caso esse imbróglio jurídico não se resolva, é óbvio que há muitos investidores interessados, gente. Nós estamos falando de um clube que pode ser considerado, no mês que vem, o melhor clube do mundo, com o prêmio Bola de Ouro. Quem não gostaria de investir num clube desse? Num clube que está disputando todos os principais torneios do Brasil e da América. Quem não gostaria de investir em um clube desse, de ter a sua marca atrelada a um clube vitorioso como esse, a um clube competitivo como esse? Um clube que está na vitrine. Qualquer vitória do Botafogo, o Botafogo venceu a LDU, os jornais internacionais, David Ancelotti vence sob os olhos do pai. O Botafogo está no mundo inteiro. O Botafogo é uma jogada de marketing. E é por isso que John Textor não quer largar o osso, não quer vender o Botafogo, por enquanto está sob comando de John Textor, garantido pela justiça. E há, segundo meu amigo Marcelo Domingoni, jornalista e um dos especialistas da XP Investimentos, que fez uma live com ele na semana passada, há uma expectativa de um acordo fora dos processos entre acionistas minoritários da Eagle e John Textor. A questão é, será que esse acordo vai fazer com que a SAF Botafogo continue nas mãos do Textor, ou esse acordo vai ser para que ambos saiam de cena e apareça um terceiro interessado? Eis a questão. Fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.